Uma curadora de arte encontra um café acolhedor após fugir de um coração partido e o dono do lugar transforma sua vida para sempre. O que ela descobre sobre o passado dele desperta emoções que acreditava estarem mortas. Entre xícaras de café especial e conversas profundas, Clara sente seu coração renascer. Quando Paulo revela por que abandonou a fama na alta gastronomia, ela reconhece sua própria história de sacrifícios. Em apenas 3 meses, um refúgio temporário se torna o cenário do amor mais verdadeiro que já sentiu. Uma história que prova que os encontros mais perfeitos acontecem nos lugares mais improváveis. Comente de qual cidade você está acompanhando esta emocionante jornada. O céu carregado de nuvens cinzentas despejava uma chuva fina e persistente sobre a cidade de Porto Alegre naquela manhã de quarta-feira. Clara Monteiro observava as gotas de água escorrerem pela janela do táxi, criando pequenos rios efêmeros no vidro embaçado. Aos 34 anos, Clara carregava consigo o peso de uma carreira bem-sucedida como historiadora e curadora de arte, 2 malas de viagem caras e um coração despedaçado após o fim de um relacionamento de 7 anos. "É aqui, senhora", anunciou o motorista, parando em frente a um prédio antigo na região central da cidade. Clara pagou a corrida e saiu do veículo, sentindo a chuva fina molhar seu rosto enquanto o motorista retirava suas malas do porta-malas. O prédio à sua frente era uma construção do início do século XX, com detalhes arquitetônicos que teriam encantado seu olhar profissional em qualquer outra circunstância. Hoje, porém, ela mal notou a beleza da fachada Arte Nouveau. "Apartamento 502", murmurou para si mesma, arrastando as malas para o interior do hall de entrada. O elevador antigo subia lentamente, rangendo a cada andar. Clara fechou os olhos por um momento, sentindo o cansaço da viagem de São Paulo até Porto Alegre pesar sobre seus ombros. Não era apenas exaustão física, mas um esgotamento da alma que nenhuma quantidade de sono parecia capaz de remediar. Ao abrir a porta do apartamento que havia alugado por 3 meses, Clara foi recebida por um espaço surpreendentemente acolhedor. Móveis antigos bem conservados, uma sala ampla com estantes repletas de livros, janelas grandes que dariam vista para o Guaíba se não fosse pelo tempo fechado. Sua amiga Renata havia acertado na escolha. O lugar era perfeito para quem precisava de espaço e silêncio para escrever um livro. 3 meses, disse em voz alta, como se precisasse ouvir as palavras para torná-las reais. 3 meses para terminar esse livro e tentar reconstruir alguma coisa de mim mesma. Clara deixou as malas no quarto e caminhou até a cozinha, onde encontrou um bilhete sobre a mesa junto com uma garrafa de vinho tinto. "Bem-vinda a Porto Alegre. O apartamento é seu pelo tempo que precisar. Há um café maravilhoso no térreo do prédio, perfeito para dias de escrita. Estou viajando, mas volto em 2 semanas. Qualquer coisa, o Paulo do café resolve. Beijos, Renata." Clara sorriu levemente. Renata sempre pensava em tudo. O café no térreo seria conveniente, não precisaria cozinhar, atividade que nunca fora seu forte mesmo antes da separação drenar sua energia para as tarefas mais básicas. Após um banho quente, Clara vestiu roupas confortáveis e decidiu explorar o tal café. Talvez um ambiente diferente do apartamento silencioso a ajudasse a organizar os pensamentos para começar a escrever no dia seguinte. Desceu pelo mesmo elevador rangente, observando os detalhes do corredor que havia ignorado na chegada. O piso de ladrilho hidráulico, os detalhes em ferro forjado, o cheiro característico de prédio antigo, uma mistura de madeira polida e história. O Café Passagem ocupava o que parecia ter sido originalmente o salão principal do prédio. Mesas de madeira escura espalhadas pelo espaço amplo, estantes com livros usados disponíveis para leitura, um balcão longo com banquetas altas e o aroma inconfundível de café recém-preparado. O lugar estava quase vazio àquela hora da tarde. Apenas um senhor idoso lendo jornal em um canto e 2 mulheres conversando baixinho em outra mesa. "Boa tarde. Posso ajudar?" A voz grave e calorosa veio de trás do balcão. Clara virou-se e viu um homem de aproximadamente 40 anos, cabelos castanhos com fios grisalhos nas têmporas, avental preto sobre camisa branca de mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes e mãos que pareciam acostumadas ao trabalho manual. Seus olhos, de um verde profundo, tinham rugas de expressão nos cantos, como se sorrir fosse seu estado natural,
embora naquele momento seu rosto exibisse apenas educada curiosidade. Um café, por favor, respondeu Clara, escolhendo uma banqueta no balcão. O mais forte que tiver. O homem sorriu, um sorriso contido que não alcançou completamente seus olhos. Dia difícil. Vida difícil, respondeu Clara antes que pudesse se conter. Ah, para esses casos temos uma receita especial. Ele se virou e começou a preparar algo com movimentos precisos e elegantes. Você deve ser a amiga da Renata. Clara, certo? Clara arqueou as sobrancelhas, surpresa. Como sabe? Pequeno demais para ser coincidência. Mulher desconhecida aparecendo hoje, ar de paulistana perdida, expressão de quem precisa urgentemente de cafeína. Ele colocou uma xícara fumegante à sua frente. Paulo Silva, dono deste estabelecimento e zelador não oficial deste prédio. Clara observou a bebida. Não era apenas café, havia algo mais, um aroma que combinava café forte com canela, cardamomo. Experimente, incentivou Paulo. Café com especiarias. Minha avó dizia que cura desde coração partido até crise existencial. Clara levou a xícara aos lábios e sentiu o líquido quente e aromático aquecer seu corpo de dentro para fora. Era forte, mas as especiarias suavizavam o amargor, criando uma complexidade de sabores que a surpreendeu. Isso é incrível, admitiu, tomando mais um gole. Paulo inclinou levemente a cabeça em agradecimento. É minha especialidade. Então, o que traz uma curadora de arte renomada de São Paulo para se esconder em Porto Alegre? Clara quase engasgou com o café. Como sabe que sou curadora de arte? Paulo sorriu, agora um sorriso genuíno que iluminou seus olhos. Renata fala muito. E eu presto atenção. Vim terminar um livro, respondeu Clara, decidindo não perguntar o que mais Renata teria contado. Sobre arte brasileira modernista e suas influências europeias. Interessante. Costumamos ter alguns professores da Faculdade de Artes por aqui. Tenho certeza que você vai gostar do ambiente. Clara olhou ao redor, notando detalhes que havia perdido à primeira vista. As fotografias em preto e branco de Porto Alegre antiga nas paredes, o mobiliário que parecia ter sido cuidadosamente restaurado, a música jazz suave ao fundo. Este lugar é seu há quanto tempo? 5 anos, respondeu Paulo, limpando o balcão com um pano. Era um antiquário antes, estava abandonado. Reformei completamente, mas mantive a essência. Algo na forma como ele falava, com certo orgulho misturado a uma quieta satisfação, chamou a atenção de Clara. Havia uma segurança tranquila em Paulo, uma presença sólida que contrastava com a ansiedade constante que ela sentia desde a separação. E antes, o que fazia? Paulo hesitou por um momento, como se decidisse quanto revelar. Era chefe em restaurantes estrelados. São Paulo, Rio, uma temporada em Paris. Clara franziu o senho, confusa, e trocou isso por um café. Por paz, ele respondeu simplesmente, antes de ser chamado por um dos poucos clientes para atender um pedido. Clara terminou seu café especial, deixou uma gorjeta generosa e voltou ao apartamento, intrigada com o homem do café. Havia algo em Paulo Silva, uma história não contada, uma profundidade inesperada, que despertou sua curiosidade de uma forma que nada mais havia conseguido fazer nos últimos meses. Naquela noite, Clara dormiu melhor do que em muito tempo. Os dias que se seguiram estabeleceram uma rotina que Clara não planejara, mas que rapidamente se tornou essencial. Acordava cedo, trabalhava algumas horas em seu livro no apartamento silencioso e descia ao café por volta das 11 horas. Invariavelmente, Paulo a recebia com um café especial que ele agora chamava de o Clara, mesmo sem ela jamais ter pedido novamente. Almoçava algo leve preparado por ele. Paulo insistia que ela experimentasse suas criações, alegando precisar de cobaias para novos pratos, e então retornava ao apartamento para mais algumas horas de trabalho. No final da tarde, voltava ao café para um chá ou um vinho, dependendo de como o dia de escrita havia sido. O café esvaziava nesse horário, e Paulo frequentemente sentava-se com ela por alguns minutos,
conversando sobre livros, arte, a cidade, ou simplesmente oferecendo uma presença silenciosa quando percebia que Clara não estava para conversas. Foi durante uma dessas tardes, quase 2 semanas após sua chegada, que Clara percebeu algo estava acontecendo. Não era apenas a facilidade da rotina ou a hospitalidade de Paulo. Era algo mais, uma conexão que se formava lentamente, feita de pequenos momentos e observações. "Por que deixou a alta gastronomia?" perguntou Clara abruptamente, interrompendo o silêncio confortável que se estabelecera entre eles enquanto compartilhavam uma tábua de queijos. Paulo levantou o olhar do livro que folheava, um tratado sobre café que Clara havia trazido da biblioteca municipal para ele no dia anterior. "O mundo da alta gastronomia é cruel", respondeu após uma pausa. "Competitivo demais, exigente demais. Eu era bom, muito bom, na verdade, mas o preço era alto." "Que tipo de preço?" "Meu casamento, para começar." Ele tomou um gole de chá. 10 anos acabaram porque eu nunca estava presente. Depois, minha saúde. 2 ataques de pânico no meio do serviço em menos de um mês. Clara assentiu, compreendendo perfeitamente. "Conheço bem essa história." "Seu ex era chefe também?" perguntou Paulo, com meio sorriso. "Não, professor universitário. Mas a mesma dinâmica, sempre ocupado, sempre com a mente em outro lugar, mesmo quando estava fisicamente presente." Clara suspirou, surpreendendo-se com sua própria vontade de falar sobre o assunto. 7 anos, e no final, ele simplesmente disse que não me amava mais. Como se amor fosse algo que simplesmente acaba, como leite que estraga na geladeira. Paulo a observou por um momento, seus olhos verdes intensos e compreensivos. "Talvez amor seja mais como pão", disse finalmente. "Precisa ser feito diariamente, com atenção, cuidado. Quando você para de alimentar a massa, ela morre." A analogia era simples, mas atingiu Clara com uma clareza dolorosa. Quantas vezes ela e Marcelo haviam deixado de alimentar a massa do relacionamento, priorizando suas carreiras, seus projetos individuais. "Desculpe", disse Paulo, notando sua expressão. "Às vezes falo demais." "Não, você está certo." Clara passou os dedos pela borda da taça de vinho. No mundo da arte, vivemos cercados de beleza, mas frequentemente esquecemos de cultivá-la em nossas próprias vidas. Naquele momento, uma cliente entrou no café, interrompendo a conversa. Clara observou Paulo atendê-la, a forma gentil como interagia, como prestava atenção genuína ao que a mulher idosa dizia sobre seu dia, como fazia questão de servir pessoalmente o chá especial que preparara. Havia uma integridade na forma como Paulo habitava sua vida atual que a fascinava. Quando voltou ao apartamento naquela noite, Clara percebeu que não havia escrito uma única linha do livro, mas havia pensado em Paulo Silva quase constantemente. A chuva que marcará a chegada de Clara a Porto Alegre retornou com força na 3ª semana, transformando a cidade em um quadro impressionista de luzes refletidas em ruas molhadas e guarda-chuvas coloridos. Clara observava as pessoas correndo para se abrigar da tempestade enquanto trabalhava junto à janela do apartamento, encontrando na paisagem urbana uma metáfora perfeita para o capítulo que escrevia sobre o encontro entre tradição e modernidade na arte brasileira. O som da campainha a surpreendeu, não esperava visitas, e Renata ainda estaria viajando por mais alguns dias. Ao abrir a porta, encontrou Paulo segurando uma sacola que exalava um aroma delicioso. "Desculpe aparecer sem avisar", disse ele, parecendo ligeiramente desconfortável. "Mas você não desceu hoje, e pensei que talvez estivesse muito ocupada para almoçar. Trouxe sopa de abóbora com gengibre. Dia perfeito para isso." Clara sentiu algo quente se espalhar em seu peito que nada tinha a ver com a menção da sopa. O gesto, tão simples e ainda assim tão cheio de cuidado, a tocou profundamente. "Entre", convidou, afastando-se da porta. "Estou tão concentrada escrevendo que esqueci completamente de comer." Paulo entrou, olhando ao redor com curiosidade. O apartamento, que era organizado e minimalista quando Clara chegou, agora mostrava sinais claros de seu trabalho intenso. Livros empilhados no chão, notas adesivas coloridas nas paredes, uma grande linha do tempo desenhada em um painel de cortiça.
Impressionante, comentou Paulo, aproximando-se do painel. É assim que um livro nasce. É assim que este está nascendo, pelo menos. Clara sorriu, subitamente consciente da própria aparência. Cabelos presos descuidadamente, óculos de leitura na ponta do nariz, roupas confortáveis que não havia trocado desde o dia anterior. Não estou exatamente em condições de receber visitas. Paulo a olhou de uma forma que fez seu coração saltar uma batida. Você está perfeita, disse ele, com uma simplicidade desarmante. Agora vamos comer antes que esfrie. Enquanto compartilhavam a refeição à mesa da cozinha, Clara percebeu como se sentia confortável na presença de Paulo. Não havia necessidade de impressionar, de manter a fachada de sofisticação que seu mundo profissional exigia. Era libertador. Como está o livro? Perguntou Paulo, servindo mais um pouco de sopa em sua tigela sem que ela precisasse pedir. Avançando melhor do que esperava, respondeu Clara. Acho que estar longe de São Paulo, das expectativas, das memórias, está ajudando. Paulo assentiu. Às vezes precisamos de distância para enxergar com clareza. É exatamente isso. Clara pausou, colocando a colher ao lado do prato. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você não sente falta da adrenalina dos restaurantes, do reconhecimento, dos elogios? Paulo considerou a pergunta por um momento, seu rosto sério. Às vezes, admitiu finalmente. Principalmente no início. Mas então lembro como me sentia no final de cada noite, exausto, vazio, incapaz de sentir prazer real no que havia criado. Ele fez uma pausa, olhando pela janela para a chuva que continuava a cair. No café, conheço cada cliente pelo nome. Vejo os mesmos rostos diariamente, acompanho suas vidas, faço parte de uma comunidade. É menos glamouroso, certamente, mas infinitamente mais significativo. Algo na forma como Paulo falava, com absoluta honestidade e sem autopiedade, fez Clara questionar suas próprias escolhas de vida. Quantas vezes havia priorizado o reconhecimento profissional às custas de conexões reais? Quantas aberturas de exposições, quantos coquetéis com potenciais patrocinadores haviam substituído momentos de intimidade genuína? Acho que entendo, disse Clara finalmente. Estou começando a pensar que talvez eu também tenha escolhido o caminho errado em algumas coisas. Paulo estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo-a dela brevemente com seus dedos quentes. Nunca é tarde para mudar de direção. O toque, breve e respeitoso, enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Clara. Havia quanto tempo não sentia aquele tipo de conexão instantânea com alguém? Após a refeição, Paulo insistiu em lavar a louça, movendo-se pela pequena cozinha com a elegância natural de alguém acostumado a espaços culinários. Clara o observava da porta, fascinada pela forma como ele transformava até mesmo essa tarefa mundana em algo gracioso. Obrigada pelo almoço, disse ela quando ele terminou. Foi muito gentil da sua parte pensar em mim. Paulo secou as mãos no pano de prato e se virou para encará-la. Por um momento, pareceu que ele ia dizer algo importante, mas então apenas sorriu. Foi um prazer. Volte ao seu trabalho agora. Sei que interrompi seu fluxo criativo. Enquanto o acompanhava até a porta, Clara sentiu uma relutância inexplicável em vê-lo partir. Paulo chamou quando ele já estava no corredor. Talvez possamos jantar algum dia. Fora do café, quero dizer. O sorriso que iluminou o rosto dele foi resposta suficiente. O jantar aconteceu 3 dias depois, não em um restaurante, mas no próprio apartamento de Clara. Paulo havia insistido em cozinhar para ela. Para mostrar o que realmente sei fazer, explicou com um brilho travesso nos olhos. Clara observava, fascinada, enquanto ele se movia com confiança pela cozinha que ela mal utilizara nas semanas que estava ali. Paulo trouxera uma sacola com ingredientes frescos do mercado público e agora preparava um risoto com cogumelos selvagens, o aroma delicioso preenchendo todo o apartamento. Posso ajudar em algo? Ofereceu Clara, sentindo-se simultaneamente inútil e encantada. Pode abrir o vinho, sugeriu Paulo, e me contar mais sobre o período que passou em Roma para sua pesquisa.
Clara abriu a garrafa de vinho tinto que ele trouxera, um nebbiolo italiano que combinaria perfeitamente com o prato, e começou a falar sobre os 6 meses que passará nos arquivos italianos, pesquisando a influência das vanguardas europeias nos modernistas brasileiros. Enquanto falava, percebeu como Paulo escutava, verdadeiramente escutava, fazendo perguntas perspicazes, relacionando o que ela dizia com suas próprias experiências na Europa, demonstrando um conhecimento surpreendente de arte para alguém sem formação formal na área. "Como sabe tanto sobre arte renascentista?" perguntou Clara, impressionada após ele fazer uma observação particularmente astuta sobre a influência de Caravaggio na pintura contemporânea. Paulo sorriu enquanto mexia o risoto lentamente. "Sempre fui fascinado pela forma como diferentes culturas expressam beleza. Quando morei na Itália, passava meus dias de folga em museus. Os seguranças do Uffizi me conheciam pelo nome." "Você é cheio de surpresas, Paulo Silva." "Apenas curioso sobre o mundo", respondeu ele, provando o risoto antes de declarar que estava pronto. O jantar foi servido à mesa da sala, que Paulo havia arrumado com esmero: velas, flores simples em um pequeno vaso, guardanapos dobrados com elegância. Clara provou a primeira garfada do risoto e fechou os olhos involuntariamente, saboreando a complexidade de sabores. "Isso é extraordinário", disse ela, sinceramente impressionada. "Você poderia ter estrelas Michelin facilmente." "Tive, na verdade, 2 estrelas no restaurante em Paris." Paulo serviu mais vinho nas taças. "Mas prefiro ver sua expressão agora, em uma mesa simples, com uma pessoa real, do que servir 50 clientes anônimos que pagam centenas de euros por experiência." Clara sentiu-se corar sob o olhar intenso dele. Havia algo tão autêntico em Paulo, uma presença completa no momento, que contrastava dolorosamente com a distração constante que caracterizara seu relacionamento anterior. A conversa fluiu naturalmente durante o jantar, passando da arte para a literatura, música, viagens, experiências de vida. Clara descobriu que Paulo era viúvo. Sua esposa havia falecido de câncer 2 anos após o divórcio, o que o deixará com um profundo sentimento de culpa por não ter estado presente durante o casamento. "Foi quando percebi que estava vivendo pela validação externa", explicou Paulo, seu rosto sombreado pela luz das velas. "Estrelas, críticas, reconhecimento, nada disso importava no final. O que importava eram os momentos que perdi, as conexões que não cultivei. E foi quando decidiu mudar de vida completamente." Paulo assentiu. "Voltei para Porto Alegre, minha cidade natal. Comprei este prédio antigo que estava praticamente abandonado e criei o café. Um lugar onde poderia estar presente, criar algo com significado, construir relacionamentos reais." Clara sentiu uma emoção inexplicável crescer em seu peito, admiração misturada com uma sensação incômoda de reconhecimento. Não estava ela própria seguindo um caminho semelhante ao que Paulo havia abandonado, sempre correndo para a próxima exposição, a próxima publicação, o próximo reconhecimento? "Acho que estou no meio desse processo agora", admitiu Clara, questionando minhas escolhas, avaliando o que realmente importa. Paulo estendeu a mão sobre a mesa, tocando os dedos dela suavemente. "É um processo doloroso, mas necessário." Clara olhou para suas mãos unidas sobre a mesa, sentindo uma conexão que ia além do físico. Era um reconhecimento mútuo de almas em jornadas semelhantes, embora em momentos diferentes. Quando Paulo se inclinou sobre a mesa e a beijou suavemente nos lábios, pareceu o desenvolvimento mais natural do mundo. O beijo foi gentil, exploratório, uma pergunta mais que uma afirmação. Clara respondeu com uma certeza que a surpreendeu, aprofundando o contato, sentindo o coração acelerar como não acontecia há anos. "Não esperava isso quando vim para Porto Alegre", sussurrou ela quando se separaram, ainda próximos o suficiente para sentir a respiração um do outro. Paulo sorriu, seus olhos verdes cintilando à luz das velas. "Os melhores encontros são sempre os inesperados." As semanas seguintes passaram em um borrão de escrita intensa, descobertas culinárias e uma intimidade crescente que assustava e encantava Clara em igual medida. Ela e Paulo estabeleceram uma rotina que alimentava tanto seu trabalho quanto o relacionamento nascente,
Manhãs dedicadas ao livro, tardes no café ou explorando a cidade, noites compartilhando refeições e conversas que frequentemente se estendiam até a madrugada. Porto Alegre revelava-se para Clara através dos olhos de Paulo, não apenas os pontos turísticos óbvios, mas os cantos secretos que apenas um nativo conheceria. O mercado público nas primeiras horas da manhã, quando os melhores produtos chegavam. A livraria antiga no centro histórico onde livros raros podiam ser encontrados. O pequeno teatro independente que apresentava peças experimentais às segundas-feiras, quando a maioria dos estabelecimentos culturais estava fechada. Clara descobriu em Paulo um parceiro intelectual surpreendente, alguém que desafiava suas ideias, apresentava perspectivas novas e genuinamente se interessava pelo seu trabalho. As noites em que discutiam os capítulos de seu livro enquanto compartilhavam uma garrafa de vinho tornaram-se suas favoritas. Foi durante uma dessas noites, quase 2 meses após sua chegada a Porto Alegre, que Clara percebeu o quanto havia mudado. Seu livro estava quase concluído, mais rapidamente e com mais profundidade do que jamais imaginara. Seu coração, que chegará quebrado e fechado, agora pulsava com uma vitalidade renovada. E seu futuro, que parecia uma página em branco assustadora, começava a ganhar contornos inesperados. No que está pensando? Perguntou Paulo, encontrando-a na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade. Em como a vida é imprevisível, respondeu Clara, recostando-se contra ele quando Paulo a abraçou por trás. Vim para Porto Alegre para fugir, para me esconder. E acabei me encontrando. Paulo beijou seu pescoço suavemente. E o que encontrou? Clara virou-se nos braços dele, encarando aqueles olhos verdes que agora conhecia tão bem, os pequenos pontos dourados perto da íris, a forma como se apertavam ligeiramente quando ele sorria. Encontrei a possibilidade de uma vida diferente. Uma onde sucesso não é medido por exposições internacionais ou menções em revistas especializadas, mas por momentos de conexão genuína. Uma vida onde paixão pelo trabalho não exclui paixão por pessoas. Isso soa assustadoramente parecido com a conclusão que cheguei há 5 anos, disse Paulo com um sorriso suave. Clara hesitou, sabendo que precisava abordar o assunto que haviam cuidadosamente evitado nas últimas semanas. Paulo, meu apartamento em São Paulo está alugado para um casal de estrangeiros por mais 6 meses. E Renata disse que posso ficar no apartamento aqui pelo tempo que quiser. Paulo observou seu rosto atentamente. Está sugerindo o que acho que está sugerindo? Estou sugerindo que talvez eu possa ficar em Porto Alegre por mais tempo. Terminar meu livro, explorá-la mais profundamente. Explorar isto, ela gesticulou entre eles, mais profundamente. O sorriso de Paulo foi como o sol surgindo, lento, gradual, mas completamente iluminador. Tenho um quarto vazio no andar de cima do café. A vista não é tão boa quanto daqui, mas o café da manhã é imbatível. Clara riu, sentindo uma bolha de felicidade explodir em seu peito. Está me convidando para morar com você. Estou convidando você para considerar Porto Alegre como uma possibilidade real, não apenas um refúgio temporário, respondeu Paulo, subitamente sério. Sei que sua vida, sua carreira está em São Paulo. Não quero que sacrifique isso. Mas talvez eu possa construir algo novo aqui, completou Clara. Algo que combine o melhor dos 2 mundos. Paulo a beijou então, um beijo que continha promessa e possibilidade, não exigência ou pressão. Clara correspondeu com igual intensidade, maravilhada com como a vida podia mudar completamente em apenas 2 meses. O lançamento do livro de Clara aconteceu 6 meses depois, não em uma grande livraria de São Paulo como originalmente planejado, mas no Café Passagem. O espaço havia sido transformado para a ocasião, as mesas reorganizadas para acomodar mais pessoas, um pequeno palco improvisado montado em um canto, exemplares do livro Travessias, diálogos entre modernismos empilhados artisticamente próximo à entrada. Clara observava, emocionada, enquanto o café se enchia, colegas que haviam viajado de São Paulo, acadêmicos da universidade local, clientes habituais do café, novos amigos que fizera nos últimos meses. Renata estava lá, claro, tomando crédito por ter orquestrado o romance do século ao emprestar o apartamento para Clara.
Paulo movimentava-se pelo espaço com sua habitual elegância discreta, garantindo que todos estivessem confortáveis, servindo café e vinho, ocasionalmente encontrando o olhar de Clara através da sala e sorrindo aquele sorriso que ainda fazia seu coração saltar. Quando chegou o momento de falar sobre o livro, Clara subiu ao pequeno palco, sentindo uma mistura familiar de nervosismo e excitação. Olhou para os rostos atentos à sua frente e soube, com clareza cristalina, que havia feito a escolha certa. Este livro, começou ela, deveria ser sobre o diálogo entre tradições artísticas, sobre como culturas aparentemente distantes podem encontrar pontos de ressonância e criar algo novo a partir desse encontro. Clara fez uma pausa, encontrando o olhar de Paulo. E ele é sobre isso. Mas no processo de escrevê-lo, descobri que também estava escrevendo sobre mim mesma. A plateia ouvia em silêncio respeitoso. Vim para Porto Alegre fugindo de uma perda, procurando um lugar onde pudesse lamber minhas feridas em paz. O que não esperava era encontrar muito mais do que um refúgio temporário. Encontrei uma nova forma de ver o mundo, de habitar minha própria vida.